Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje teremos aqui uma aula que gravei no projeto Escola na TV. Espero que vocês gostem. Vamos lá! Meu óculos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bem-vindos ao Escola na TV. Hoje para mais uma aula de 8º e 9º anos, de matemática. Lembrem de ter o material que será necessário para a aula aí à disposição de vocês. Assistam essas aulas mais vezes pelo YouTube, pelo Facebook, Essas aulas ficam gravadas, porque principalmente matemática é super importante vocês estarem reforçando esses conceitos e treinando, Então vamos lá, professor Cássio, seja bem-vindo para mais uma aula de matemática. Olá, professora Paula, muito obrigado. Bem-vindo, pessoal, boa tarde. Hoje, nossa aula de matemática, a gente irá continuar aí estudando as formas geométricas. Tá? Dessa vez, a gente vai falar de círculo e circunferência, tá certo? A gente vai conhecer as definições, vai falar de perímetro e também área. Vamos lá, então? Gente, então a gente vai começar aí vendo nossos objetivos, tá? Os objetivos são conceituar, identificar e diferenciar a circunferência e o círculo, bem como calcular o perímetro e a área destas figuras, aplicando os conhecimentos na resolução de problemas. Nosso conteúdo são figuras planas, circunferência, círculos e suas definições. E o material necessário, prestem bem atenção aí que vocês vão precisar hoje de caderno de matemática, caneta, lápis, borracha, tesoura, barbante ou linha, tá? Régua e um copo plástico, tá? Pega um copo aí de qualquer tamanho, se não tiver um copo pode ser uma panela, uma bacia, tá? O que seja circular, tá? Pessoal, então nós vamos começar com o nosso problema inicial, como já é tradição aí na nossa aula. Esse problema diz o seguinte: uma equipe de astrônomos decidiu utilizar novas tecnologias e refazer o cálculo do comprimento da circunferência da Lua. Sabendo que o diâmetro da Lua é de 3.474,2 km, calcule o comprimento de sua circunferência. Então, olha só, percebam neste problema que surgiram algumas palavras aí, como comprimento da circunferência, diâmetro. Então, essas palavras aí nós vamos precisar aprender o que significa cada uma dessas coisas para poder entender e resolver este problema. Tá certo? Então vamos lá? Vamos, no final a gente vai voltar nele, combinado? Então, olha só. Onde podemos encontrar círculos ou circunferências, em nosso cotidiano? Dá uma olhadinha aí na sua volta. Eu já olhei aqui, professor. Ó, meu relógio tem uma circunferência. Sim, olha lá, professora Paula. Eu já trouxe o balde para a gente fazer a nossa aula, A nossa mesa aqui, ó. Nossa também. mesa. Você viu quanto objeto, gente? Então eu trouxe aqui também no slide para vocês algumas situações que essa forma geométrica também aparece. Olha lá. Olha essa fotografia aí que eu tirei, ó. Nossas casas temos muitos objetos que têm o formato circular. Então eu tenho aí uma garrafinha de água, eu tenho uma caixinha de som, tenho um balde de pipoca, eu tenho um copo de vidro. Todos eles têm o formato circular na sua estrutura, tá? Outra coisa que a gente pode reparar que é muito interessante. Se fatiarmos uma laranja, que tem o formato de esfera, a laranja, tá? Podemos encontrar dentro dela um círculo. Então olha lá a fotografia. Tá vendo a fatia da laranja aí, que é circular? Então a gente pode concluir que os círculos estão escondidos nas esferas, tá? Agora, olhem para o céu. Vocês já olharam para o céu à noite, De dia, às vezes, mas a gente não pode olhar para o sol, porque é prejudicial para os nossos olhos. Vocês já perceberam que o Sol e a Lua têm formato circular, assim como todos os planetas e estrelas. Então, olha essa imagem, que interessante. Aí eu tenho o sistema solar, representado pelos seus 8 planetas e o Sol, todos eles em formato circular. Olha só, essa imagem também, que ela traz uma bicicleta. Olha que interessante as rodas da bicicleta.
são até de tamanhos diferentes. E elas têm o formato aí de uma circunferência, tá? Agora, observem essa curiosidade. Se vocês repararem na fotografia, você vai ver que tem vários tipos de rodas. Eu tenho rodas aí, 2 de pedra, né? 2 feitas de madeira, algumas ali de metal e outras com pneu, né? Metal e pneu. Então, gente, o que isso aí quer dizer para nós? Quer dizer que a importância da circunferência na nossa vida. A invenção da roda, né, ela trouxe uma grande evolução aí para a humanidade. Facilitou os meios de transporte, facilitou até o carregamento de coisas, né, com roldanas, a gente pode facilitar e pegar grandes pesos e outras coisas, não é verdade? Olha agora esse slide, gente. Nesse slide a gente tem aí o planeta Terra e ele fala o seguinte, que os antigos gregos já sabiam que a Terra tinha o formato circular. O Eratóstenes, que era um matemático grego, que viveu aí no período de 276 a.C. a 194 a.C., foi o primeiro a calcular a circunferência da Terra usando as medidas de seu raio. E professor, olha que interessante. Super interessante isso. E sabe que depois de um tempo, quando eles refizeram com equipamentos mais sofisticados, né, essas medidas, viram que ele errou nos cálculos, mas assim, por muito pouco. Imagina naquela época fazer esses cálculos, né, sem ter ferramentas precisas, e o erro, depois de confirmado, ter sido mínimo. Tá vendo? Viram, gente? É porque ele usou a matemática, né? Ele usou aí todas as lógicas e regras da matemática. Então, hoje a gente tem satélites que fazem isso. Então, eles perceberam que o Eratóstenes errou por muito pouco. Muito legal o seu comentário, professora Paula. Muito obrigado. Gente, a gente falou de circunferência, eu falei de círculo, mas qual que é a diferença entre os dois? Vamos aprender qual a diferença entre os dois, então? Então a gente vai começar vendo aí a definição de circunferência. Olha lá, circunferência é uma região do plano formada por pontos que são equidistantes, ou seja, estão à mesma distância de um ponto fixo, chamado de centro da circunferência. Ou seja, é formada por pontos que possuem a mesma distância do centro. Então eu vou trazer essa imagem aqui para vocês, ó. Observe então a circunferência. A circunferência, gente, ela é a linha apenas, tá? Se a gente comparar a circunferência com objetos do nosso cotidiano, a gente pode pensar aí no bambolê, num anel, tá? Entre outros objetos, tá bom? Então aqui o centro está representado aqui, ó, pela letra A, tá? E eu tenho alguns pontos aqui que compõem a circunferência. Os pontos são o ponto B, o C, o D e o E. Existem aqui infinitos pontos que compõem essa circunferência. E a distância desses pontos até o centro da circunferência, ó, é sempre o mesmo, tá? Então eles estão sempre à mesma distância. Já que a gente falou então aqui da distância do centro, né, até uma extremidade da circunferência, então vamos falar dos elementos de uma circunferência. O primeiro elemento aí da circunferência é o raio, tá? O raio da circunferência é o segmento de reta. O que é segmento de reta, gente? É um pedaço da reta, porque reta é uma linha infinita. Se a gente pegar um pedaço dela, é chamado de segmento de reta. Então esse segmento de reta, ele une o centro até a extremidade da circunferência. Se a gente observar o desenho que está aí, ó, a gente vai ver que o centro está ligando o ponto C, aqui, ó, aliás, o segmento está ligando o ponto C ao ponto A. Tá? Ele está em verde, reparem. Esse segmento é chamado de raio. Tá? Então o raio, ele une o centro à extremidade. Vocês podem pensar assim, ó, sabe onde tem raio no nosso cotidiano? Na bicicleta. A gente vê lá no pneu da bicicleta, tem os raios, né, que a gente fala. E se vocês perceberem, o raio vai do centro lá da roda da bicicleta até a extremidade. Por isso que é chamado de raio. Interessante, né? Continuando aí, gente, falando dos elementos da circunferência. A gente também tem um segmento que ele passa pelo centro da circunferência, ligando dois pontos, tá, das extremidades. Então, olha só. Eu tenho aqui ó, o ponto B, tá?
e o ponto A. Se vocês repararem, ó, o ponto B está aqui, ó, e o ponto A está aqui, tá? Então eu vou passar um segmento que liga os dois, mas que passa também pelo centro, tá? Esse segmento que passa pelo centro, ele é chamado de diâmetro, tá, pessoal? Então, o diâmetro é um segmento de reta que une dois pontos da circunferência passando pelo centro. Ele é denotado, ou seja, a gente dá a letra, para representar ele, a gente utiliza a letra D minúscula, tá? Então, olha só, o diâmetro é representado pela letra D minúscula. Uma coisa interessante que a gente pode relacionar o diâmetro e o raio é o seguinte: o diâmetro a gente fala que ele é o dobro do raio, ou o raio é metade do diâmetro. Reparem na figura. Se vocês repararem, indo de C até o ponto A, vocês repararam que eu tenho a medida 6 aqui, ó, ela está aqui, ó, mede 6, tá? Se eu for de B até C, também mede 6, neste meu exemplo, tá? Se a gente calcular a medida da distância do ponto B aqui, ó, até o A direto, você vai ver aqui que vai dar 12. Ou seja, a gente percebeu aqui que o diâmetro, ele mede o dobro do raio. Ou também podemos falar que o raio é metade do diâmetro. Por isso que eu coloquei essa expressão aqui, ó, que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Tá? Vamos então aplicar em um exemplo isso que a gente acabou de aprender sobre a relação entre o diâmetro e raio? Então, olha só. Determine o raio de uma circunferência que possui diâmetro igual a 30 centímetros. Então, aqui ele nos deu o diâmetro. O diâmetro mede 30 centímetros, tá vendo? Para a gente encontrar o raio, a gente vai usar então a expressão do diâmetro. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. O que nós vamos fazer? Nós vamos trocar, no lugar do D, a gente vai colocar o 30. Então, olha lá, ó, vai ficar 30 é igual a 2 vezes o raio. Tá vendo como nossa aula de equação do primeiro grau foi boa, foi importante? Porque, olha só, nós vamos utilizar agora, virou uma equação do primeiro grau. Nós vamos passar o 2 que está do lado do R ali, dividindo 30. Então, vai ficar 30 dividido por 2 é igual a R. Então, vai ficar que R é igual a 15 centímetros. Ou seja, o raio mede 15 centímetros. Muito fácil isso, né, professor? Sim. Então, guardar a informação que o diâmetro é 2 vezes o raio. Isso mesmo. Muito importante, porque a gente viu que no nosso cotidiano, a gente tem muitos objetos no formato circular, né? Formato de circunferências e círculos. Então, é muito importante. Vamos continuar vendo, então, o último elemento aí da circunferência. Ele é chamado de corda, gente. A corda é um segmento de reta que une dois pontos, só que ele não passa pelo centro, tá? Então, se você observar aí na imagem, a corda que eu apontei aqui, ó, ela está unindo o segmento D e o E, tá vendo, ó? Reparem aí. Ela não está passando pelo centro. Então, quando um segmento que une dois pontos de uma circunferência não passa pelo centro, ele é chamado de corda. Se passar pelo centro, ele vai se tornar o diâmetro. Tá? Então, a corda que passa pelo centro se torna o diâmetro. Olha que interessante. Gente, agora eu vou trazer aqui para vocês, eu quero que vocês prestem bem atenção, a construção da circunferência no GeoGebra. O que é o GeoGebra? GeoGebra é um aplicativo, um software, tá? Que ele tem tanto, né, para o Windows, você pode instalar num computador, no notebook, e também você pode instalar no seu celular. Ele tem disponível nas lojas aí do Google e da Apple. Mas tá? ele é livre? Ele Ou é qualquer livre. um pode baixar e usar sem precisar pagar, né? Sim, ele é gratuito. Ai, que bom. Então você pode usar ele. E eu vou ensinar agora com esse vídeo aqui, eu mesmo que gravei, eu vou ensinar vocês a utilizar. Vamos dar uma olhada então? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos utilizar o software GeoGebra. Ele é um aplicativo que se encontra aí nas lojas de aplicativo, tá? Vou abrir ele aqui. Ele vai abrir nessa tela. Você clica aqui no menuzinho Geometria. Abre essa tela em branco. Para a gente construir nossa circunferência, primeiro temos que construir dois pontos. Então a gente clica aqui na segunda opção do menu e onde está escrito ponto. Então a gente clica em qualquer lugar da tela e aperta a tecla C maiúscula do teclado e dá Enter.
criou o ponto C, que vai ser o centro da nossa circunferência. A gente vai clicar em qualquer outro lugar e vai criar o ponto A, que vai ser um ponto que vai compor a circunferência, tá? Então, para a gente construir a circunferência, a gente vai no menuzinho aqui, ó, que tem um círculo, uma circunferência, né? E clica aqui, ó, círculo dado centro e um dos seus pontos. Então, a gente vai clicar onde é o centro, que é o C, e depois no ponto A. Tá vendo? Criamos, então, uma circunferência com o centro C aí, tá? Agora, vamos traçar aqui o segmento de reta que vai unir o ponto C com o ponto A. Então, vamos aqui no terceiro menu, segmento, vamos clicar em C e depois em A. Olha lá. Gente, esse segmento, ele é conhecido como raio, tá? A gente pode até dar uma cor aqui para ele, ó, para diferenciar das outras coisas. Vamos dar a cor azul, tá? Agora, vamos mostrar que se eu marcar aqui um ponto em objeto, ó, vou clicar em cima da circunferência, clicando no ponto, criando o ponto B. Se eu for aqui no segmento, clicar em C e depois em B, eu criei um outro raio, tá? Então, a distância do centro à extremidade da circunferência, que é onde ficam os pontos A, B e os outros pontos que existem aqui são infinitos, sempre vai ser chamado de raio. Vamos verificar então que essas distâncias são iguais. Então a gente clica aqui na opção aqui, ó, que abre esse menuzinho, distância. Então olha lá, a distância de B até C, 7,78. Aliás, 7,88. E de C até A, também 7,88. Tá vendo? O raio é sempre igual. Vamos mostrar agora que o diâmetro é o dobro do raio. Então olha lá, prestem bem atenção, gente. Para isso a gente vai construir um outro ponto, tá? Então a gente vai aqui em ponto e clica aqui um ponto aqui, ó. Ponto D. Agora a gente vai ligar com o segmento D até o C. Espera aí, gente. D até o C. Tá vendo? Eu liguei, gente. Então, olha só. Só vou alinhar aqui, ó, para ficar retinho, que ele representa o diâmetro. Vamos mostrar que é o diâmetro? Então, a gente vai medir a distância de D até A e vai ver que mediu o dobro da medida aí do raio. Vocês viram que eu mexi aqui, gente, ó? Se eu mexer, a circunferência aumenta de tamanho, ó que legal. E o raio também aumenta e o diâmetro consequentemente. Se eu colocar um valor bem redondo, ó, 9, tá vendo? Então percebam que o raio mede 9 e o diâmetro mede o dobro, 18 centímetros. Tá certo? Pessoal, gostaram? Você viu como que é legal construir aí formas geométricas usando esse aplicativo? Tentem também, tá? Depois que vocês acabarem de ver essa aula, vocês podem revê-la então no YouTube e utilizar o software para tentar fazer também, tá bom? Pessoal, mas e o círculo? Porque até agora a gente definiu a circunferência, né? Qual que é a definição de círculo? Vamos ver? Gente, a definição de círculo é decorrente da definição de circunferência, pois um círculo é a região interna da circunferência. Ou seja, gente, uma coisa está relacionada à outra. Então, olha lá, o círculo é a região interna, a parte que está pintada de verde. Então, a circunferência é a borda, tá? Então, toda essa parte verde aí da figura é o círculo. A circunferência é a sua borda. Você pode até associar a pizza, né? Porque eu falei de borda. A borda da pizza é a circunferência. E a parte de dentro da massa, né, os recheios, é o círculo, tá? Para você lembrar aí. E como a circunferência e o círculo tem tudo a ver, no círculo também tem raio, diâmetro, corda, tá? E centro. Tudo que a circunferência tem, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. O que devemos fazer agora para encontrar o comprimento de uma circunferência ou um círculo? Porque a gente já aprendeu a diferença entre os dois. Já conhecemos elementos que compõem. Agora, como que a gente encontra o comprimento de uma circunferência ou de um círculo? Vamos ver então como fazer isso? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que perceber o seguinte, que o comprimento da circunferência de um círculo é conhecido também como perímetro, tá? Às vezes vocês vão falar, houve um problema lá, calcule o perímetro da circunferência.
Aí você aprende o comprimento. Não, gente, comprimento e perímetro é a mesma coisa na circunferência, tá? Agora, eu vou ter a ajuda da professora Paula, que vai fazer um experimento para mostrar para a gente qual a relação, então, do comprimento da circunferência com o diâmetro, tá? Vocês vão precisar, então, do barbante, tá? Da régua, da tesoura e do copo plástico. Pode ser uma panela ou então uma bacinha, tá? Ô professor, enquanto o pessoal vai buscar aí quem não está com o material, vamos responder a pergunta da Giovana Barros. Vamos sim. Ela não entendeu. Não era raio ser a metade de 30? Tipo, para ser mais fácil, já faria direto do 30? Do 30. É porque você fez a equação, né? Montou a equação de segundo grau naquele exemplo do raio, né? No exemplo. Que o diâmetro era 30, sim. E aí você colocou que é metade, o raio é a metade do diâmetro. Isso. Então você montou a equação. Eu acredito que sim, que se você olhar e já conseguir entender essa relação, né? Claro, você já pode Giovana. Ir direto para o valor, né? Sim, Giovana, isso mesmo. Você pode pegar metade de 30 direto. É que eu quis mostrar para vocês ali o porquê, né? Porque sai daquela relação, que o diâmetro é o dobro do raio. Então eu quis mostrar o porquê. Mas se você já sabe isso, que o raio é metade do diâmetro, então é só pegar 30 e dividir por 2, que dá 15, tá bom? É isso mesmo. Obrigado pela participação. Então agora, pessoal, a gente vai focar aqui na professora Paula, que ela já está com o barbante na mão ali, tá? Então olha lá. Olha lá. Uma linha, um barbante, o que você tiver em casa que você consiga fazer a medida da circunferência, né? Paula, passa o barbante em volta do objeto circular. Olha lá, gente, ó, desse jeito. Ela vai passar tudo em volta, tá? E vai... Pera lá. Espera só um pouquinho, olha lá. Ela vai passar em volta. Nós queremos descobrir essa medida, tá? E vai marcar. Então, ó, vou marcar aqui com a minha unha. Marcou com a própria mão ali e vai pegar uma caneta e vai riscar. Só para eu não perder essa marcação. Centímetros tem. Tá? Você pode cortar, então, o barbante e pegar uma régua, tá? Olha lá. E vai fazer a medição desse barbante. Ela vai medir o barbante. Ó, até aqui, 30. Tá? Pessoal, esse valor que a gente vai encontrar agora, ele é o comprimento, tá? Da nossa circunferência aí do nosso objeto. Então você vai anotar aí como comprimento e vai marcar o valor. No caso, em centímetros, tá? Porque a gente usou uma régua graduada em centímetros. 38,8 centímetros, 38,8 tá? Então a gente fez a marcação aqui, 38,8 centímetros. Agora nós vamos pegar o mesmo barbante, ou outro, pode ser o mesmo, tá? E vai utilizar para medir o diâmetro do objeto. Então no fundo do objeto, vocês vão pegar o barbante passando pelo centro da circunferência ali, ó. Mostra para eles, Paulo, olha lá. O meu balde aqui tem até uma marcaçãozinha do meio. Tem até uma marcaçãozinha lá, para facilitar. Então, ó, fizemos essa marcação, ó. Vou pegar aqui certinho, tá? E vai medir com a régua, a mesma coisa. Mediu com a régua, né, Paula? Para descobrir quantos centímetros tem de diâmetro ali. Ó, 12,2. Isso. O diâmetro. Então você marca lá, diâmetro igual a 12,2 centímetros, tá? Pessoal, com esses valores em mãos, a gente vai fazer a divisão, então, do comprimento pelo raio. Vocês vão dividir, ó, comprimento, pelo raio não, né? Pelo diâmetro. Vocês vão dividir aí, comprimento pelo diâmetro, né, professora? 38,8 dividido por 12,2. Isso mesmo. Então você faz lá, 38,8 dividido por 12,2. Tá? Que aproximadamente vai dar o valor de 3,18. 18. Olha lá, 3,18. Então, olha só agora com a conclusão que a gente vai chegar. O valor que a gente obteve foi um valor aproximadamente, né, próximo de 3,14. Gente, esse valor é conhecido como π. Ele é o número π. Vocês já ouviram falar? Tem até filme, né? Hollywood já fez até um filme falando sobre isso. O π, tá? O π, gente, é um número irracional. Ou seja, possui infinitas casas decimais não periódicas. Por isso, então, que a gente usa aproximação. Porque ele tem infinitas casas.
Para calcular, a gente não conseguiria utilizar todas, tá certo? Somente um computador que faz isso. Então, aqui a gente vai usar a aproximação 3,14. Então, percebam que esse experimento que a gente fez, se a gente pegar o comprimento de qualquer objeto e dividir pelo seu diâmetro, vai chegar a um valor próximo a esse, de 3,14. Isso, lá atrás, na antiga Grécia, os matemáticos já tinham percebido. E eles chegaram, então, nesse número aí, no π, tá certo? Que ajudou no que isso daí? Ele ajudou a gente a calcular o comprimento de qualquer circunferência. Imagina, então, calcular o comprimento da Terra, como Eratóstenes fez. Ele não ia passar um barbante, né, em volta da Terra para poder fazer a medição. Ele já conhecia, então ele utilizou os cálculos aí matemáticos, tá? Então agora vamos então formalizar qual que é a expressão matemática para a gente calcular uma circunferência, o seu comprimento ou perímetro. Vamos ver? Então olha só, o perímetro da circunferência vai ser representado utilizando as seguintes expressões, ó. Ou comprimento igual a 2π vezes o raio, eu já vou falar o porquê, ou comprimento igual a diâmetro vezes o π, tá? Então a gente pode usar uma dessas expressões. Então agora eu vou explicar para vocês o porquê. Olha lá. A gente viu que se dividir o comprimento pelo diâmetro, a gente encontrou o π, não é verdade? Se eu passar esse diâmetro para o lado de lá, multiplicando, eu vou encontrar que comprimento é igual a π vezes o diâmetro. Tá? Então essa é uma das nossas expressões que a gente pode utilizar para usar o comprimento. E a outra? Por que eu mostrei a outra? Porque a gente viu que diâmetro é 2 vezes o raio, não viu? Se a gente trocar nessa expressão o d pelo 2 vezes r, a gente chega nessa outra, que comprimento é π 2r. Para facilitar nossa leitura, a gente vai falar o seguinte, que comprimento é 2πr, porque a gente vai lembrar do nome aí, ó, πr. Eu até coloquei em letra minúscula, mas o certo é letra maiúscula, tá? πr, tá? Desconsidera esse aqui. Então, olha lá, pessoal, comprimento é 2πr, guarda isso, 2πr, comprimento da circunferência. Isso eu guardo desde a época que eu tinha aulas de matemática lá no ensino fundamental, o 2πr. É muito útil. Aproveitando, professor, o Luan, do Elisa Duboc, falou que está gostando muito dessa aula e está te dando os parabéns. Nossa, muito obrigado, obrigado, Luan, por participar. Obrigado mesmo. Então, olha só, já aprendemos a calcular aí o comprimento de qualquer circunferência. O comprimento é 2πr ou π vezes diâmetro, tá? Vamos usar, então, essas expressões? Vamos aplicar em um exemplo? Então, vamos lá, ó. Determine o comprimento de uma circunferência que possui raio igual a 10 centímetros. Considere π igual a 3,14. Então, vamos lá, ó. A gente sabe que o comprimento é igual a 2πr. O meu raio aqui, ele me deu 10 centímetros. Então, eu substituo. O π é 3,14 e o raio é 10. Então, aqui vou ter 2 vezes 3,14, 6,28. Vezes 10. Eu vou ter, então, que o comprimento vai ser 62,8 centímetros. Tá certo? Calculei aí o comprimento da circunferência. Tá vendo como ficou fácil? Né? Então, eu trouxe o experimento para entender o porquê do π. Agora, com essa expressão, a gente calcula o comprimento de qualquer circunferência. Pode ser do tamanho de uma estrela que a gente vai calcular. Sabendo o raio, não é verdade? E se o exercício não trouxer o valor do π, né? Certo. De tanto usar, você vai guardar que o valor do π é 3,14. Isso. É verdade, professora. Muito bem. Gente, agora vamos falar da área do círculo. Por que eu falei do círculo e não da circunferência? Porque lembra que a região interna da circunferência é o círculo. Então, o que está de verde aí no desenho é o círculo, gente. Por isso que a gente fala que é a área do círculo. Mas pode falar também a área da circunferência, que você vai estar calculando do mesmo jeito a região interna. Tá certo? Então, olha só. Para encontrar a área, a gente vai usar outra expressão. Essa expressão aqui, ó. Olha lá. Área igual a π vezes o raio ao quadrado. Tá? Essa expressão foi encontrada como? Eu só vou comentar, tá? Os antigos geômetras, tá? Lá na Grécia Antiga, eles queriam muito encontrar a área do círculo
E eles perceberam que se eles colocassem os polígonos, por exemplo, um quadrado, um pentágono, dentro da circunferência, quanto maior o número de lados que tivesse aí esse polígono, mais perto da área do círculo chegava. Então eles deduziram a expressão da área do círculo a partir da área dos polígonos. Tá certo? Gente, então olha lá, a área do polígono, a área do círculo, aliás, é π vezes o raio quadrado, ou πr quadrado. Tá? Lembra do πr, agora o πr quadrado. Tá bom? Vamos usar uma aplicação aí? Então olha só. Laura cultiva flores em um canteiro com formato de semicírculo, ou seja, meio círculo, cujo diâmetro mede 16 metros. A área ocupada por esse canteiro é igual a... Gente, para a gente resolver isso aqui, ó, nós vamos precisar do seguinte. A gente vai anotar aqui o diâmetro, que o diâmetro mede 16 metros. Tá? Para usar a expressão da área, percebam que a área é πr quadrado. A gente vai precisar saber do raio. Só que a gente já sabe que o raio é metade do diâmetro, ou seja, o raio aqui é 8 metros. Então a gente vai calcular o seguinte, que a área vai ser igual a π, que é 3,14, vezes 8 ao quadrado. Ou seja, a área vai ser igual a 3,14 vezes 64. Tá? Gente, isso aí vai dar quanto? Olha só, vou fazer aqui, ó, 3,14 vezes 64. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. 4 vezes 3, 12. Mais 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 1, 6. Com 2, 8. 6 vezes 3, 18. A gente faz a soma ali, ó. Espera aí que já vai aparecer, tá? Olha só. 9, 10 vai 1. Aqui vai dar 10, vai 1 também. 2. Então a área aqui vai ser de... A gente coloca a vírgula aqui, ó. 20,096 metros quadrados. Tá certo, pessoal? Não, né, pessoal? Não tá certo isso não, né, gente? Não, dá 200... Não tá não, porque aqui o professor Cássio colocou uma vírgula achando que era aqui, ó. Vou ter que apagar aqui, ó. Eu achei que aqui tinha uma vírgula, gente. Então, cuidado, tá? Aqui eu multipliquei por 64. Então, a vírgula, na realidade, vem aqui, tá? 200,96. Deixa eu apagar aqui, então. Espera aí. Ó, vou apagar aqui e a gente vai fazer de novo. O resultado é 200,96 metros quadrados, tá? Vocês repararam que quando a gente lidar com o número decimal, a gente tem que tomar muito cuidado, tá certo? Pessoal, é isso aí, então. Só que, lembrando que ela vai fazer o canteiro num semicírculo, né, professor? Essa tá área foi a área total do círculo, né? Ela calculou a área total do círculo. Tá vendo? Então, esse não é o meu resultado que eu estou procurando. Esse é o resultado da área do círculo todo. O jardim dela é um semicírculo. Então, a área do jardim vai ser metade disso daqui, né? Que dá aí 100, né? 0,48 metros quadrados, ou seja, metade da área do círculo, tá? Então, tome muito cuidado aí na interpretação das situações problemas. Por isso acontece muito, não é verdade, de errar? Verdade, verdade. Pessoal, então agora... Só aproveitando, professor, que a Giovana está sempre atenta, ela é lá do Alfeu Gasparini, ela está sempre atenta às aulas. Minha aluna lá, que legal. E está aprendendo bastante, está mandando os parabéns para toda a equipe da Escola na TV. Então todos recebam os parabéns. Obrigada, viu, Giovana? Obrigado mesmo. Pessoal, agora chegou então a hora da nossa participação. Vamos lá então? Ó, eu vou voltar no problema inicial aqui. E a gente vai dar 2 minutos aí para vocês resolverem. Vamos lá, então? Minutos.
E aí, pessoal, nós tivemos um probleminha com o nosso timer, mas a gente respeitou o horário para vocês, viu? Então a gente deu os 2 minutinhos aí para vocês fazerem o exercício. Isso mesmo. Então vamos lá, gente, vamos resolver? Então olha só, para a gente calcular o comprimento da circunferência da Lua, a gente vai utilizar a nossa expressão que a gente acabou de aprender, tá? Primeiro a gente sabe que o diâmetro, ele é aí 3.474,2 quilômetros. Essa informação, o problema nos deu, né? Ele nos informou isso daí. O raio, gente, é metade. Então, a gente pega, divide por 2 o valor. E encontra aí 1.737,1 quilômetros. Tá? Para a gente calcular, então, a gente vai usar lá. Comprimento é igual a 2 πr. Tá? Vamos trocar, então. Vamos substituir o π por 3,14. E o raio por 1.737,1, tá? Fazendo toda a multiplicação, 2 vezes 3,14, 6,28, vezes 1.737,1, vai ser igual a 10.908,98 quilômetros. Esse, então, é o comprimento aí da Lua. Para quem está acompanhando, se puder mandar os resultados para a gente confere e fala aqui, tá? Então Isso participem nos próximos exercícios. Participem e enviem essas respostas aí para a gente ver, tá bom, gente? Olha só, vamos fazer a atividade 2 agora? Ó, a atividade 2 fala o seguinte: a área onde será construído um shopping é circular e tem raio igual a 150 metros. Qual é a área total do local? Então, a gente vai considerar aqui o π igual a 3,14. Vamos lá então, gente? 2 minutinhos para vocês também? Então, vamos lá, hein? Se o timer não funcionar, a gente vai contar aqui. Então, vamos lá. E aí, pessoal? A Beatriz mandou uma resposta para a gente, chegou bem perto. A Giovana já passou um pouquinho mais longe, mas tentou. É isso aí. Vamos tentar e ver aonde errou, né, professor? Isso mesmo. Muito bem. Gostei da participação. Tem que tentar, gente. Não pode ter medo de fazer, não. Tá bom? Então, olha só. Para a gente encontrar aí a área do shopping, né, onde vai ser construído, a gente primeiro vai utilizar o quê? A expressão da área, que é π vezes o raio ao quadrado. Tá? Então, vamos pensar aí. A gente tem o raio. O raio foi dado aí e ele mede 150 metros. Tá? Então, eu vou até usar outra tela que é melhor. Então, a gente anotou aqui que o raio é 150 e vamos, então, usar a fórmula πr², que é a fórmula da área do círculo. Substituindo os valores, a gente tem que π igual a 3,14, o raio é 150 ao quadrado.
tá? Se a gente fizer 150 vezes 150, tá? A gente vai encontrar aí, ó, desce o 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. Ponho mais aqui, uma vez 0, 0, uma vez 5, 5. Uma vezes 1, 1. Somando tudo, a gente vai encontrar 7 com 5, 12, vai 1. 22.500. Então, a gente vai fazer 3,14 vezes 22.500. Agora é só fazer, então, tá? O quê? A gente vai apagar aqui, ó. Olha só, para poder ter espaço. E agora a gente vai fazer, então, 3,14 vezes 22.500. Por que eu coloquei o 22.500 embaixo? Porque é melhor, porque a gente abaixa esses dois zeros e não precisa usar na conta de vezes. Vocês vão ver, ó. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 5 vezes 3, 15. Põe o mais embaixo desse zero, porque esses dois a gente abaixou. A gente vai descer eles, tá? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Põe o mais agora aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Desceu esses dois zeros. O outro zero lá soma com nada dá 0. 7 com 8 são 15, vai 1. 8 com 2, 10 com 5 são 15. Com mais 1, 16, vai 1. 6 com 2 são 8. Com 1, 9. Com mais 1, 10. Sobe 1. 6 com 1, 7. Ou seja, olha lá, eu tenho duas casas decimais aqui, eu deixo duas casas decimais. Então, a minha resposta correta é 70.650 metros quadrados. Tá certo, pessoal? Parabéns, então, a todos aqueles que acertaram. Exercício 3. Então, olha lá. Uma das maiores crateras conhecidas do nosso sistema solar está em Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. O diâmetro dessa cratera mede aproximadamente 1.300 quilômetros. Determine a medida aproximada do diâmetro dessa cratera. Do perímetro. Perímetro, hein? Prestem atenção. Então vamos lá, hein? 2 minutos. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Obrigada pelas participações, hein? Vamos Muito ver obrigado. então, professor? Vamos ver? Vamos lá? Então, olha só. Aqui, para a gente calcular o diâmetro, né? Aliás, o comprimento da cratera ou o perímetro, a gente vai precisar do quê? Do diâmetro. O diâmetro mede 1.300 quilômetros. A gente tem a fórmula do comprimento como 2πr, ou seja, 2 vezes π vezes o raio. A gente sabe também que o diâmetro é... Aliás, o raio é metade do diâmetro. Ou seja, gente, o raio vai ser 650 quilômetros, metade. Substituindo, então, na expressão, a gente vai ter que 2 vezes o 3,14
vezes o quê? 650. Fazendo esse cálculo, então, a gente encontra o valor de 4.082 quilômetros. Parabéns tá para a Beatriz, que acertou o resultado em cima, Beatriz. E para a Isabela, para a Giovana, que também participaram. A gente fica muito contente quando vocês estão aí assistindo e dando valor ao nosso trabalho, né, Cássio? É isso mesmo. Gente, então é isso aí. Chegou a hora da nossa revisão. Nessa aula aprendemos o quê? Aprendemos onde os círculos e as circunferências aparecem no nosso cotidiano, né, e sua importância. A definir o que é uma circunferência e suas características. A definir o que é um círculo e suas características. Que se dividirmos o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, encontramos o número π. A calcular o perímetro da circunferência e a calcular a área do círculo. Gente, ficamos aí com a habilidade e as referências, tá certo? Pessoal, obrigada, né, professor? Muito obrigado pela participação de vocês, tá certo? Nos vemos daqui 15 dias em aula de matemática e semana que vem teremos aulas de ciências às terças-feiras, né, no nosso programa MCTV. É isso aí, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. E aí, pessoal, gostaram da aula? Não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem os sininhos para as novas notificações. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o link do canal Escola na TV. Lá tem muita aula boa, tá certo? Até mais, gente. Valeu!